Quem cresceu na igreja, quem frequentou a escola dominical, com certeza já ouviu essa história de Jonas, né, que foi engolido por... A gente sempre ouviu que era uma baleia, né? Mas a Bíblia não fala baleia, né? Mas é um grande peixe que engoliu, todo mundo sabe. E o que mais as pessoas lembram do Jonas é da baleia, do peixe. Mas hoje a gente vai ver que não é sobre peixe, né, esse texto, mas que Deus vai nos ensinar muita coisa sobre ele e sobre nós. E vamos ver hoje o capítulo 1, que começa assim. Vamos ler junto? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aqui começa, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Quem foi Jonas? Sobre Jonas, só está registrado aqui, né, no livro de Jonas, e só em mais um lugar que fala sobre ele, que é 2 Reis 14. Fala assim: Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate. Bom, ele foi então profeta durante o reinado desse rei Jeroboão. Esse rei, pelo jeito, não fez coisas boas aos olhos de Deus, porque lá fala que o Senhor reprova. Então, durante esses 41 anos de reinado de Jeroboão, foi um período de decadência moral, decadência espiritual, muita idolatria, mas, ao mesmo tempo, eles tiveram prosperidade. Ali está falando que restabeleceu as fronteiras de Israel. Ou seja, as terras que tinham sido perdidas pelos povos vizinhos, durante esse período, ele foi reconquistado. É importante notar que fala conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas. Ou seja, no começo, ou um pouco antes desse rei começar a reinar, Jonas tinha feito essa profecia. Nosso povo, Israel, a gente vai reconquistar aquelas terras. E realmente aconteceu. Então, Jonas, ele era um profeta que o rei gostava de ouvir ele ou não? Sim, né? Coisas boas que ele disse aconteceu. Então, era um porta-voz de Deus, bem respeitado e reconhecido. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas está sendo mandado para Nínive, uma grande cidade que ou era capital da Assíria, que mais tarde vai atacar Israel. A capital era Assur, depois virou Nínive. A gente não sabe se nessa época já era, mas enfim. Ele está sendo mandado para Nínive. Entre os profetas, nenhum foi mandado para fora do país até agora. Amós, assim, foi mandado entre Judá e Israel, mas para fora, para uma nação pagã, gentil, não foi mandado. Jonas é o primeiro chamado, né, a ir. Então, Deus, quando fala, levanta-te e vai, essa palavra levanta-te e vai aparecer diversas vezes durante a narrativa, né, do Jonas, mas Deus está fazendo um chamado, está fazendo
está dando uma missão para Jonas. Esse Nínive, então, fica no nordeste de Israel, uma grande cidade. Era já muito famoso. Famoso por quê? Porque eles tinham um costume muito cruel contra os inimigos, os países que ele conquistava. Eles eram muito brutais. A Síria já estava um império grande, depois ele vai virar maior ainda. Mas quando eles lutavam e capturavam os inimigos, eles faziam muita barbárie. Olha só, aqui são algumas gravuras que estão no Museu Britânico, que enfeitavam as paredes dos palácios. Aí eles enfeitaram, eles eram tão cheios de si. Nossa nação é grande, nossa nação, ninguém pode derrubar, né? E eles colocavam as cenas das torturas nas paredes. E os exemplos de crueldade que eles faziam: decapitar, esquartejar, penduravam as cabeças assim para enfeitar, para mostrar que eles eram poderosos. Esfoliados vivos. Você sabe o que é isso? Uhum. Isso. Pegavam as peles e grudavam nos pilares para se gabar, né? Empalados vivos. Cortar língua, arrancar olhos, enterrar vivo. Eles eram horríveis. E os povos sabiam disso, né? Eles eram símbolo do mal. Eles dizem que a Síria foi o primeiro país que organizou o exército em, hierarquia. Eles pagavam os soldados para lutar. Então, eram verdadeiras máquinas de guerra. E Jonas está sendo mandado para lá. Mas, o que Jonas faz? Jonas se levantou, né? Metade do que Deus falou, ele fez. Deus falou, levanta-te e vai. Ele levantou, pelo menos, e fugiu de diante da face do Senhor e foi para Tarsis. Onde é Tarsis? Então, é o fim do mundo, olha. Vocês estão vendo que ali é Nínive. Eu adoro o mapa, né? Vocês já perceberam, né? Nínive, Israel. Tarsis é aqui, finzinho da Espanha. Esse era o lugar que eles conheciam. Eles não conheciam a América ainda. Para eles era o fim do mundo. A ideia, então, do genial de Jonas, eu vou para o fim do mundo, Deus não vai me achar, né? Eu saindo de Israel, acho que Deus não vai me achar, porque Deus é Deus de Israel. E ele, então, fala que vai a Jope. E, por coincidência, muita sorte, ele acha um navio que está justamente indo para Tarsis. Olha que maravilha, a bênção de Deus, né? Mas a gente tem que lembrar, fazendo um parênteses, que nem sempre, quando as portas se abrem facilmente, nem sempre, quando as coisas estão a mil maravilhas, é porque é o caminho que Deus mandou você seguir. Enfim, ele parte para Tarsis. Por que ele não queria ir para Nínive? A pergunta que a gente tem que fazer agora. Porque ele estava com medo desse povo bárbaro? Pode ser. Mas, fazendo spoiler, né, no capítulo 4, no finzinho do livro de Jonas, ele fala o motivo de ele não querer ter ido. Isso ele vai falar depois que todo o povo de Nínive se arrepende diante do Senhor. É por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. O que quer dizer isso, em outras palavras? Senhor, eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. Eu sabia que o Senhor não ia castigar eles. Senhor, eles merecem castigo. O Senhor não viu quantas barbaridades que ele fez? Ele é nosso inimigo, ameaça todo mundo, e o Senhor perdoa eles? Como pode? Por isso que eu não queria vir aqui. Esse é o coração de Jonas.
Esse, na verdade, era o coração de Israel da época. Jonas representa Israel. Lembra quando Deus chamou Abraão para ser uma grande nação e fazer dele o povo de Israel? Quando Deus chamou Abraão, o que ele prometeu? Descendência, terra, tudo isso para que ele seja bênção a todos os povos. Esse era o plano. Mas o que acontecia? À medida que a nação cresceu, ficou rico, próspero, eles esqueceram dessa parte, né? O orgulho, a desobediência era o que dominava o coração de Israel. É o que a gente acha também, né? Eu mereço e outros não. Se fizer errado, nossa, merecem castigo, merecem, bem feito. Esse é o coração que a gente tem. E quando Jonas foge, o que ele está fazendo eu não concordo com o Senhor está errado, né? É muita pretensão. O Senhor está errado em querer levar essa mensagem para aquele povo. Eles merecem castigo, merecem julgamento. Ele está revoltado. Então, ele foge para longe do Senhor. E quando foge, quer dizer que ele está largando sua vida. Está largando sua profissão de profeta, está largando o conforto do seu lar, da sua terra, e vai fugir para um lugar que ele nunca foi. No verso 4 fala, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Uma tempestade que vai piorando, piorando, piorando. E aí eu trouxe um quadro aqui, não sei que está meio pequenininho, mas a gente vai observar como que as pessoas que estavam no barco reagiram a essa tempestade. No verso 5 fala, temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Marinheiros que estavam lá provavelmente devem ser de vários povos. Esses navios devem passar de lugar em lugar, pegar gente aqui e ali. Então, tinham vários povos ali, né? Os marinheiros viram que a situação estava horrível. Não era comum ter essa tempestade nessa época do ano que eles viajam tranquilamente. Então, alguma coisa sobrenatural está acontecendo. E eles percebem, né, que eles estão limitados. A gente não vai conseguir se salvar pelas nossas próprias forças. Então, cada um clama para seu Deus. É isso que eles estão começando a fazer. Mas, em contrapartida, o que o Jonas faz no mesmo verso 5? Ele desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um sono profundo. Enquanto que os marinheiros têm senso de dependência, senso de que eles não são capazes, o Jonas está simplesmente dormindo lá no porão. Ele desceu lá embaixo. Alguns teólogos dizem que essa ação de descer é o símbolo de que ele quer ficar mais longe possível de Deus. Eu não quero saber de Deus, me deixa em paz. Continuando o verso 6, os marinheiros vendo, né, o Jonas naquela paz, né, embaixo do porão, fala para ele, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Não é engraçado, né? Não é... Quem é que tinha que estar falando para o invocar Deus? Não era o profeta, né? Mas a inversão de papéis, o marinheiro fala, vai, levanta, o que você está fazendo? Busca seu Deus. E aí, no fim, eles tiram a sorte para tentar entender por que está acontecendo isso, se é por causa de alguém. E eles tiram sorte e a sorte cai em Jonas. Eles perguntam, quem é você? De onde você veio? De que terra você é? Porque querem entender o que esse cara aprontou que está causando toda essa tempestade. E no verso 9, ele responde, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra seca. E declara também, ele explica que ele está fugindo da presença do Senhor. Verso 10 e 11. Quando ouvem isso, marinheiros se enchem de grande temor. Vocês vejam, o verso 5 começa com temor. Eles têm temor da tempestade. Agora, eles estão temendo
porque viram que essa tempestade foi causada por um Deus, que ele fala que é esse Deus do hebreu, e esse Deus é poderosíssimo, né? Eles estão com medo, com grande temor. E respondem: por que você fez tudo isso? Que faremos nós para que o mar se acalme? E a resposta genial de Jonas: levante-me, lance-me no mar, e o mar se aquietará. Grande ideia que ele teve, né? Simplesmente. Eu acho que essa ideia poderia ter sido a última, né? Ele poderia ter falado: não, é porque eu estou fugindo. Então, espera aí que eu vou orar, eu vou me arrepender, tá bom? E Deus vai me perdoar e vai acalmar. Podia ter sido isso. Ou, não, eu precisava ir para Nínive, na verdade. Então, vamos voltar e vocês me deixam no caminho para Nínive. Aí Deus vai ficar mais calmo. Mas não, ele resolve me jogar no mar. Ou seja, ele primeiro largou sua vida lá, né, sua profissão, seu lar. Agora ele quer largar a sua vida. Ele prefere morrer do que ter que ir lá e levar a palavra do Senhor. E aí, no 13, o que os homens fazem? Eles não jogam Jonas na hora. Fala assim: os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. E eles clamam ao Senhor. Eles clamam ao Senhor. Coisa que Jonas não fez nenhuma vez no barco. Em nenhuma vez Jonas clamou, orou, buscou ao Senhor. E os marinheiros agora estão clamando ao Senhor. E esforçam. Vocês veem esse contraste? Jonas querendo morte, Jonas desistindo de tudo, enquanto os marinheiros estão lutando para viver, lutando, se esforçando. E no fim, eles jogam e realmente o mar se acalma. Jonas não sabe, porque ele já está lá quase afogando no mar. Mas o verso 16 fala: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eles jogaram Jonas no mar e o mar se acalmou. E eles tomaram, olha a redundância aqui, temeram com grande temor. Agora eles viram que realmente esse Deus, né, que Jonas falou que serve, que acredita, é um Deus real. Nossa, ele acalmou o mar na hora. Jonas, que estava receoso, né? Não queria levar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, que é o Deus de Israel. É nosso Deus, não é Deus dos pagãos. Ele não queria levar a mensagem para outros povos, para Nínive. Mas o que ele não queria que acontecesse, aconteceu aqui, com os marinheiros. Os marinheiros pagãos gentios, eles clamaram, fizeram votos e fizeram sacrifícios ao Senhor. Deus fez isso. E o capítulo 1 de Jonas termina com essa frase: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Queria fazer 2 reflexões. Primeiro é que Deus é um Deus que quer salvar a todos. Em 1 Timóteo 2,4 fala: Ele, Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não limita a sua graça. Ele não dá graça só para os bonzinhos, para os religiosos, aqueles que fazem boas obras, aqueles que ajudam os pobres, aquele que lê muita Bíblia, aquele que oferta bastante, aquele que tem a vida moralmente correta. Deus não limita a sua graça para essas pessoas. Porque a graça não é por merecimento, não é porque o que eu fiz é que vai fazer com que Deus me salve. Pense na pessoa mais má que você conhece. Pense naquela pessoa que você odeia, a pessoa mais má. Pense naquele grupo de pessoas que pratica coisas que você abomina.
Pense aquela nação folgada que fica invadindo outras nações. A graça do Senhor pode ser para eles também. A salvação pode ser para eles também. Se eu me julgo santo merecedor, é porque eu não entendi a graça ainda. O que o Senhor fez na cruz. Deus enviou Jonas para Nínive. Para onde Deus te enviou? Deus falou para você, levante-se e vá. Para onde será que Deus te enviou? Para sua família? Para aquele parente que não conhece Jesus? Para colegas do seu trabalho? Para os vizinhos? Para aquele grupo que a gente tem pavor e não quer nem chegar perto? Segunda coisa que queria refletir com vocês. O Senhor te chamou. O Senhor escolheu cada um aqui. Se você é salvo, Deus te chamou. E Ele não vai desistir de você. Jonas, ele era teimoso, era prepotente, orgulhoso, rebelde, desobediente, mas Deus não desistiu dele. Sabe, eu fico pensando, se Jonas fugiu, Deus podia ter chamado Oséias, Amós, estava tudo vivo naquela época, né? Ah, vai você, o Jonas não quer, vai você então. Mas não. Deus deixa Jonas pegar o barco, na hora certa Deus faz ele, né, voltar na barriga do peixe. Ele não desiste. Pacientemente ele trabalha para Jonas ir para o caminho que ele quer. Olha, se a gente vê todo o livro de Jonas, é o Senhor quem faz todas as coisas, Ele que está trabalhando. O Senhor fez soprar um vento forte, o Senhor fez um grande peixe engolir Jonas, o Senhor deu ordens para peixe vomitar, até isso foi ordem de Deus. O Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas. Vocês percebem o esforço que Deus faz para fazer com que Jonas entenda o caminho que ele tem que ir, para conduzir o Jonas para onde ele deve ir? Esse é o nosso Deus, que usa grande tempestade, às vezes usa pequena lagarta. Deus usa situações, Deus usa pessoas. Tudo isso para fazer com que a gente siga e cumpra o chamado pelo qual Ele nos chamou. Então, Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de nós. Eu sei que tem muita coisa para ser transformada ainda. Tem muita rebeldia dentro de mim ainda. Mas Deus não desiste. Preparando essa passagem, sobre Jonas, entendi coisas que antes não tinha entendido, mas a pergunta que sempre estava a semana toda, Senhor, o que isso tem a ver com a minha vida? Né? O que essa história de Jonas tem a ver com a minha vida pessoal? Aí Deus me falou assim, Gi, você é o Jonas. E refletindo, eu sou Jonas. Desde criança, quando alguém falava assim, você frequenta a igreja desde quando? Eu respondia com o maior orgulho, né? Desde a barriga da minha mãe. Eu sou crente desde que eu fui concebida. Eu achava que a minha vida tinha que ser na igreja. Sábado e domingo direto, só na igreja. Chegava de manhã, fazia coisas, até a noite era só a igreja. Na minha adolescência, eu abominava pessoas que iam para a baladinha no IP. Vocês sabem, conhecem? Com 22 anos é que fui quebrantada. Né? A palavra de Deus veio, mostrou que eu era uma fábrica de pecado. E foi quando eu realmente entendi o que é a graça de Deus. Antes eu pensava, nossa, se eu não sou salva, quem vai ser salva então?
Agora eu entendo. Se até eu fui salva, por que aquelas pessoas não podem ser salvas? Então, como Jonas, eu estou em processo de transformação ainda. A gente tem muita coisa ainda para entregar para o Senhor. E Deus não vai desistir de mim, nem de vocês. Para terminar, eu queria só pensar um pouco sobre essa figura. Essa figura é uma cena de festa, as pessoas estão festejando ali. Tem um senhor ali de cabelos grisalhos que ele está muito feliz. Por que ele está feliz? Porque o filho mais novo dele, que ele pensou que estivesse morto, ele viveu. O filho que ele pensava que tivesse perdido, foi achado. Já estão entendendo de que história é, né? Do filho pródigo. E esse senhor está feliz e está falando ali com outro filho, o filho mais velho. Ele está gesticulando. Ô filho, vamos participar da festa junto. E o filho fala, não, eu não vou participar dessa festa. O pai está insistindo com seu amor. Filho, vem, vamos participar da festa. Por que esse filho está tão bravo e irado, o filho mais velho? O pensamento dele é esse, poxa, eu sempre trabalhei para o meu pai. Eu fui muito esforçado. Eu nunca desobedeci. E ele nunca me deu festa. Agora, esse filho dele, né, o pastor pregou sobre isso de manhã, ele nem fala que é irmão. Esse teu filho, né? Ele pega a sua herança, vai pela gandaia, vai para terras distantes, gasta tudo, faz besteira, volta. Além de aceitar, o Senhor dá uma festa para ele. Ele merece essa festa? Ele merece ser aceito de volta para casa? Esse é o coração do filho mais velho. Um coração julgador, um coração que se auto-justifica. Esse é o coração de Jonas, semelhante ao desse irmão mais velho. Esse é o coração do povo de Israel, dos fariseus daquela época. E o coração do Pai é esse, quer que a gente entenda que Ele ama tanto Jonas quanto Nínive. Ele ama tanto o filho mais velho quanto o mais novo. Deus ama tanto nós que estamos aqui na igreja quanto as pessoas que ainda estão lá fora. E Deus espera que a gente entenda esse coração que Deus tem. Que a gente possa buscar mais o Senhor, humilhar mais diante do Senhor para entender esse coração e fazer a missão do Senhor.